Deus, nós vamos ver que lá no Éden já teve ali um trabalho de mediunidade, né? Satanás usando da mediunidade para enganar, né, Adão e Eva. Então o Espiritismo é essa religiosidade de invocação dos mortos, ela fazia parte das várias religiões daquela região ali da Mesopotâmia, tá? Então Israel teve contato com essa religião, né? com essa quiromancia, né? Que é a invocação dos mortos, né? E não é à toa que Deus proíbe esse tipo de contato. Deus proíbe. Por quê? Porque Deus sabia que, além de ser uma mentira, né? Além de ser uma fraude, é uma das maneiras que Satanás ele usa para enganar, né? Repito, deu certo lá no Éden, não deu? Deu certo lá no Éden e continua dando certo hoje para as pessoas que infelizmente não querem enxergar que o Espiritismo é uma farsa. Então eu quero trabalhar com os irmãos para a gente concluir o Espiritismo, 2 textos, porque se a gente parar para pensar, quais são as 2 doutrinas principais dos espíritas? É a invocação, né, dos mortos, ou seja, a possibilidade de ter comunicação com os mortos, e a reencarnação. Então essas são as 2 doutrinas principais do Espiritismo, né? Nós vimos semana passada que os espíritas, quando Allan Kardec, não foi ele que inventou o Espiritismo moderno, né? Nós falamos a história das 2 irmãs lá, né? Eu vou colocar no grupo o vídeo, tá? Não esqueci não, vou colocar no grupo o vídeo, onde as 2, anos depois, elas confessam que haviam enganado as pessoas, tá? Isso está registrado nos jornais da época, nos Estados Unidos. Elas convocaram a imprensa para poder dizer que eles haviam mentido, tá? Então vou colocar esse vídeo. E nós vimos que o Allan Kardec foi ele que desenvolveu a doutrina espírita, vamos chamar de espiritismo moderno, tá? Foi o Allan Kardec. E ele vai trabalhar principalmente através de literaturas, vai escrever um livro muito famoso, que 2 livros muito famosos, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, aonde ele diz lá que os judeus sim acreditavam na reencarnação, só que eles entendiam que a reencarnação deram o nome de ressurreição, tá? Então é importante nós, né, combatermos esse pensamento espírita na própria palavra, porque se eles estão dizendo que os judeus tinham a prática da reencarnação, só que chamaram isso de ressurreição, a gente precisa desfazer isso na palavra, tá bom? Então, quais são os principais textos que os espíritas usam para defender essa doutrina? A primeira que nós vamos trabalhar é lá em 1 Samuel capítulo 28. Saul consulta uma pitonisa, né, uma feiticeira de Endor. Endor era uma cidade, tá? Pitonisa, vocês sabem o que quer dizer pitonisa? Em algumas traduções traz feiticeira, né? Sabe o que quer dizer pitonisa? Macumbeira? 28. Quem falou algo aí? O Mocílio falou? 1 Samuel 28. Pitonisa quer dizer... Um tipo de sacerdotisa que existia na época. Ela era por exercer, mas a palavra pitonisa, da onde foi que ela invocou o espírito lá? Num poço, não foi? Foi num poço, não numa caverna. Pitonisa quer dizer dona, senhora do poço. Tá? Bom, então vamos lá. Então 1 Samuel capítulo 28. Olha só, vamos acompanhar a leitura bíblica, porque eu sempre digo para os irmãos que a verdade está na palavra, né? Não tem por que a gente ficar com medo da palavra, né? Diz assim o texto. E sucedeu, 28, versículo 1. Naqueles dias que, juntando os filisteus seus exércitos à peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Ax a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial
tu e os teus homens. Então disse Davi a Ax: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Ax a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. O que é desterrado? Ele havia expulsado de Israel quem exercia a prática de adivinho e encantadores. Por que ele desterrou esse grupo de pessoas? Porque na lei de Deus era proibido ter esse tipo de pessoa em Israel. Então ele expulsou. Tá? Versículo 4: e ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, ele temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul a quem? Ao Senhor. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor Não respondeu. nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então vamos parar primeiro aqui. No antigo Israel, na época dos patriarcas, dos juízes, ou mesmo dos reis, havia 3 maneiras que Deus se revelava. Não tinha palavra ainda, certo? Qual eram as 3 maneiras que Deus se revelava? Por sonho, pelo urim e pelo turim, que eram as pedras que ficavam com o sacerdote. É como o urim e o turim é como se falasse sim ou não. Então o sacerdote usava aquilo para responder segundo aquilo que Deus queria falar, sim ou não, tá? E nem por profetas, porque a palavra profeta no hebraico é navi, quer dizer, aquele que fala em lugar de Deus. Então Saul consultou ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu pelos métodos tradicionais, os métodos que o próprio Deus ordenou. Isso é importante, irmãos. Se você quiser riscar na sua Bíblia e grifar, grifa. Tá? Por quê? Porque depois nós vamos ver que se o próprio Deus que estipulou, olha, eu vou me revelar por sonho, pelo urim, pelo turim e pelos profetas. Esta é a maneira correta que Deus estipulou. Tá? Continuando o texto, versículo 7. Como Deus não respondeu para ele de nenhuma das formas tradicionais, normais, e o homem estava desesperado, Saul, ele vai dizer o seguinte, versículo 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram à mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Saul está disfarçado, certo? Ele chega para a mulher e fala: eu quero que você faça aparecer quem eu te disser. E ela fala assim: mas você não está sabendo da lei, da ordem de Saul? Saul expulsou todos os adivinhadores e feiticeiros e encantadores. Se eu fizer isso, você está armando um laço para eu cair, para eu ser pega. Tá? Versículo 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz.
e falou a Saul dizendo: por que me tens enganado, pois tu mesmo és Saul? Versículo 13. E o rei lhe disse: não temas, o que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E ele lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Aqui, se você quiser grifar também, você grife. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Tá? Então vamos voltar aqui. O Saul, disfarçado, pede que ela suba, faça subir Samuel. E aí aparece um ser, um espírito, né? E ela fica toda desesperada, e ela então descobre que é Saul. Saul acalma ela, fala para ela não temer, e o Saul pergunta: o que é que você está vendo? Ela fala: eu vejo deuses que sobem da terra. E ele disse: como é a sua figura? E ela falou: é um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel. Aí foi Saul que achou que era Samuel. Em nenhum momento a Bíblia está afirmando que era Samuel. A partir da descrição dela, ele entendeu que era Samuel. Tá? A partir daqui, o texto, o narrador da história, ele começa a tratar esse ser que apareceu como se fosse o próprio Samuel. Porque agora o texto passa a ser descrito a partir do entendimento de que do entendimento de Saul, de que aquele espírito era Samuel. Por isso que o versículo 15 fala assim: Samuel disse a Saul. Tá? Tá bom? Por quê? Porque agora o narrador começa a contar, descrever o fato a partir do entendimento de que Saul achava que era Samuel. A primeira pergunta que a gente tem que fazer para nós é: peraí, Deus não respondeu para Saul das formas tradicionais. Por que que Deus iria usar uma feiticeira? Qual a coerência, a lógica de Deus ter proibido o uso da necromancia e Deus usar a feiticeira para trazer Samuel? Tem lógica isso? Não tem lógica, irmãos. Ficaria uma coisa... Se isso fosse